Senhoras e senhores, eu sou o Alci e bem-vindos ao canal King Moose. Hoje, vamos explorar um dos lugares mais sombrios e misteriosos da internet, a Fundação SCP. Prepare-se para descobrir os segredos ocultos por trás dessa organização enigmática. Mas antes de prosseguirmos, gostaria de ressaltar que todas as informações apresentadas nesse vídeo são baseadas em fontes de pesquisa disponíveis online e estarão na descrição do vídeo. E se você curte meu conteúdo e pretende me ajudar, comece se inscrevendo no canal, deixando seu gostei, compartilhando os vídeos com seus amigos e comentando, para que eu possa trazer o melhor conteúdo possível. A Fundação SCP é uma organização secreta dedicada a conter, estudar e controlar objetos, criaturas e fenômenos anômalos. Com uma vasta coleção de artefatos misteriosos e perigosos, a Fundação opera em todo o mundo, mantendo a humanidade a salvo do desconhecido. Mas o que é exatamente a Fundação SCP? Bem, suas origens são nebulosas e suas operações são altamente classificadas. No entanto, as informações disponíveis indicam que a Fundação foi criada para proteger a humanidade de ameaças sobrenaturais e paranormais. Suas instalações estão escondidas em locais desconhecidos ao redor do mundo, e seu objetivo principal é manter o público em geral alheio à existência desses objetos anômalos. A Fundação SCP é composta por várias divisões e departamentos, cada um com sua área de especialização. Eles têm equipes de pesquisa dedicadas a estudar os objetos anômalos e encontrar maneiras de contê-los de forma segura. Além disso, a Fundação também tem uma força de segurança altamente treinada para proteger suas instalações e impedir qualquer fuga de objetos anômalos. Mas não são apenas esses objetos que tornam a Fundação SCP tão intrigante. Há também uma série de eventos inexplicáveis e criaturas bizarras que estão sob controle da Fundação. Alguns desses eventos são tão aterrorizantes e perigosos que são classificados como Keter, a classificação mais alta de perigo da Fundação SCP. Antes de continuarmos, vamos entender um dos pilares da Fundação SCP, as classes de contenção. As classes de contenção são usadas para categorizar os objetos anômalos com base não em sua periculosidade, mas sim nos procedimentos de contenção necessários para controlar esses objetos. Vamos dar uma olhada nas principais classes de contenção usadas pela Fundação SCP. A classe de contenção mais comum é a classe Safe, ou Seguro. Objetos anômalos classificados como seguros são considerados relativamente inofensivos e podem ser contidos com medidas de segurança padrão. Eles são geralmente mantidos em locais de contenção de baixa segurança e não representam uma ameaça iminente para a humanidade. No entanto, isso não quer dizer que não possam se tornar perigosos, apenas que são fáceis de serem contidos. A próxima classe é a classe Euclid. Objetos anômalos classificados como Euclid são imprevisíveis ou têm potencial para se tornarem perigosos. A contenção de objetos Euclid pode exigir medidas de segurança mais avançadas, monitoramento constante e uma abordagem mais cautelosa. Nessa classe estão a grande maioria dos objetos da Fundação, e ela, muitas vezes, serve de parâmetro para identificar em que classe os objetos devem permanecer. A classe Keter é a mais alta classe de contenção, e ela normalmente representa objetos anômalos extremamente perigosos e difíceis de conter. Esses objetos são considerados uma ameaça iminente para a humanidade,
que exige medidas de segurança rigorosas, procedimentos de contenção complexos e monitoramento constante. Além dessas classes principais, também existem outras classes de contenção menos comuns, como a classe Thaumiel, que inclui objetos anômalos que podem ser usados como ferramentas para conter outros objetos anômalos. É importante notar que as classes de contenção podem ser atualizadas ou modificadas à medida que novas informações são descobertas sobre os objetos anômalos. A Fundação SCP está constantemente atualizando suas políticas e procedimentos para garantir a contenção segura desses objetos. Essas classes são uma parte fundamental do sistema de classificação e contenção da Fundação SCP, permitindo a abordagem apropriada para lidar com os perigos representados por esses objetos. Lembre-se de questionar e refletir sobre os procedimentos e ética envolvidos na contenção de objetos anômalos, já que essa é uma tarefa complexa e desafiadora. É interessante lembrar que as classes de contenção usadas pela Fundação são baseadas em uma abordagem de proteção da humanidade. No entanto, alguns críticos argumentam que a abordagem da Fundação pode ser excessivamente cautelosa e até mesmo prejudicial em alguns casos. Por exemplo, alguns podem argumentar que a contenção de objetos anômalos classificados como Euclid ou Keter pode ser excessiva, resultando em altos custos financeiros e de recursos, bem como em restrições à pesquisa e ao desenvolvimento de tecnologia anômala. Além disso, a contenção de objetos anômalos pode envolver o uso de procedimentos éticos questionáveis, como a experimentação em seres humanos ou a restrição da liberdade de indivíduos com habilidades anômalas. Outra crítica é que a Fundação opera de forma sigilosa e fora do escrutínio público, o que pode levar a uma falta de transparência e prestação de contas. Isso levanta preocupações sobre o potencial abuso de poder, bem como a falta de consideração de outros pontos de vista e a possibilidade de tomada de decisões unilaterais sem considerar as consequências para a sociedade como um todo. Aliás, alguns podem argumentar que a Fundação SCP pode estar perpetuando uma mentalidade de nós versus eles, na qual os objetos anômalos são vistos como inerentemente perigosos e inimigos da humanidade, em vez de serem compreendidos, estudados e até mesmo usados de forma benéfica. Isso pode levar a uma abordagem hostil e potencialmente prejudicial em relação a esses objetos e a qualquer pessoa associada a eles. Fontes de pesquisa indicam que a Fundação opera em um mundo sombrio e oculto, onde o desconhecido é uma ameaça constante. Eles têm enfrentado desafios inimagináveis e têm lutado para manter a humanidade segura de coisas que a maioria das pessoas nem sequer pode imaginar. Algumas das histórias mais arrepiantes envolvem encontros com entidades inumanas, eventos sobrenaturais e experiências inexplicáveis. A Fundação tem lidado com fenômenos que desafiam a lógica e a compreensão humana, mas, apesar de todos os esforços da Fundação, nem sempre as coisas correm como planejado. Incidentes de vazamento de informações, falhas na contenção e confrontos com objetos anômalos têm ocorrido, levantando questões sobre a capacidade da Fundação de controlar o desconhecido. A Fundação SCP é uma organização complexa e misteriosa, com muitos segredos ocultos. A verdadeira extensão das suas operações e a natureza dos objetos anômalos que eles estudam permanecem em grande parte desconhecidas. Mas uma coisa é certa: a Fundação está comprometida em proteger a humanidade do desconhecido, custe o que custar. Eles operam nas sombras,
trabalhando incansavelmente para conter e estudar esses objetos anômalos, enquanto lutam contra ameaças que desafiam a compreensão humana e, embora seja uma organização dedicada à contenção e estudo, há argumentos de que a Fundação pode ter um impacto negativo na humanidade. A primeira preocupação é a falta de transparência e responsabilidade. A Fundação SCP opera em um ambiente altamente sigiloso, com informações restritas e acesso limitado. Isso levanta questões sobre quem realmente está no controle e como suas ações são supervisionadas. A falta de transparência pode levar a abuso de poder, tomadas de decisões arbitrárias e violações dos direitos humanos. Outra preocupação é a ética do tratamento dos objetos anômalos. A Fundação captura, contém e estuda esses objetos, muitos dos quais possuem propriedades sobrenaturais ou perigosas. No entanto, o tratamento desses objetos, que são frequentemente considerados como seres sencientes, levanta questões éticas sobre sua dignidade e bem-estar. Além disso, há preocupações sobre os efeitos colaterais e os riscos associados às atividades da Fundação SCP. Muitos objetos anômalos são extremamente perigosos e podem representar uma ameaça para a humanidade. A contenção e o estudo desses objetos podem levar a acidentes, falhas de contenção ou liberação acidental desses objetos, resultando em consequências catastróficas. Enfim, há críticas sobre a mentalidade de ocultar e conter da Fundação SCP. Em vez de compartilhar informações e conhecimentos com o público geral, a Fundação opta por manter a maioria das informações em sigilo. Isso pode levar à supressão de conhecimentos valiosos e à falta de transparência na compreensão do desconhecido. É importante notar que, embora a Fundação SCP seja uma criação fictícia, essas preocupações podem servir como reflexão sobre questões éticas e morais da sociedade real. É fundamental equilibrar a necessidade de contenção e estudo de objetos anômalos com considerações éticas, transparência e responsabilidade. Mas lembre-se, o desconhecido está sempre à espreita, e a Fundação continua sua missão de conter e estudar os objetos anômalos que desafiam a compreensão humana. Quem sabe o que ainda está por vir. Foi um prazer explorar a Fundação SCP com vocês. Uma organização enigmática, repleta de mistérios e perigos. Espero que tenham apreciado essa jornada sombria comigo. Não se esqueçam de curtir o vídeo, deixar seu comentário, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal, você que não é inscrito, para receber mais conteúdos sombrios e intrigantes. Until next time, farewell.